bem-vindos ao canal Física.com. Eu me chamo Ítalo, muito prazer, e eu vou ser o locutor, acho que posso me chamar assim, da arte lindíssima que é a física. Eu pretendo nesse canal dar algumas aulas bastante que eu acho correto de falar a respeito de como é que a física se estrutura, aulas que eu gosto de dar, de que eu acho legal, porque as pessoas até me elogiavam quando eu dava essa aula dessa forma, porque eu gosto dessa forma de explicar, sabe, de uma maneira bastante diversificada, dá pra chamar assim, né? De que não é somente jogar se ter uma equação sozinha, depois pegar ela e jogar em vários exercícios. Eu pretendo falar assim de transcrever essa equação, de sair da linguagem matemática dela e transcrever para uma linguagem português, de não só manter dessa forma de que a física é uma equação. Eu acho que é uma visão errada da física, porque ela é muito mais do que isso, algo muito mais lindo do que isso, muito mais amplo do que isso, sabe? Acabei nem me falando muito com sono, né? Bem, eu me chamo Ítalo, sou do Rio de Janeiro, eu consegui passar em Engenharia Elétrica na UFRJ, vou começar lá no meio do ano. Eu me formei no ensino médio ano passado, e nesse meio tempo, quando eu estiver esperando até começar a faculdade, eu pretendo começar a escrever esse vídeo de física, porque eu acho que pode ajudar alguém. Eu pretendo ao máximo tentar dar o melhor aqui explicando, para que deixar a matéria da forma mais clara possível, para que as pessoas entendam e também não percam um pouquinho. Muitas vezes eu vejo que você tem raiva de física, sabe? De que, que matéria horrível, chata, difícil, só decorar um monte de coisa, não sei o que. Eu fico meio triste quando você fala isso, porque, sabe, a física é muito mais que isso, muito mais bonito do que isso, algo muito mais, imenso. A física, ela estuda muita coisa, entendeu? Aqui eu como aprofundaria. Enfim, eu pretendo tentar pelo menos mudar um pouquinho a visão das pessoas. Tentar, sabe, mostrar de uma outra forma de como é que é a física. Então, vamos usar o principal, né? Primeiro, o que é a física? De uma outra forma de como é que é a física. Então, vamos usar o principal, né? Primeiro, o que é a física? A física, ela é a área da ciência que estuda a interação e a interação entre as partículas e os corpos e as leis que os regem. O que significa tudo isso? Pode parecer complicado, mas não é complicado. É complexo, porque tem várias partes. Mas não é complicado. Veja bem, a física estuda o universo como um todo. Tudo que acontece no universo é regido por alguma lei física. E é isso que os físicos principalmente tentam mostrar para as pessoas. Mostrar que há algo que governa toda a ordem do universo. Não é um universo caótico, é um universo em ordem. E a física justamente tem as leis dela, os princípios, os teoremas, etc., que regem essa ordem. Assim, a física, ela antes de virar a física, etc., ela veio da filosofia. Assim como, acho que dá pra falar que praticamente todas as matérias, todas as áreas da ciência e matérias em geral, vieram da filosofia. Porque a filosofia não é mais que o seu pensar, a arte do pensar. E bem, os cientistas, matemáticos, físicos tiveram que pensar, né, para chegar às conclusões, chegar às leis, pensar em como é que ela vai se estruturar, como essas áreas de ciência vão se estruturar. E assim, a filosofia aqui e os galhos das ramificações de todas as áreas. Então veja bem, essas separações que a gente faz de química aqui, física aqui, biologia aqui, essa separação que a gente faz é puramente didática. Na vida real, no mundo real, no universo real, não tem nada disso. Tá tudo misturado uma coisa com a outra. A física está intrinsecamente ligada com a biologia, com a química, tá tudo entrelaçado. A diferença é que a gente faz isso por quê? Porque pro cérebro humano entender é muito mais fácil entender por partes. E justamente a matemática ajuda a raciocinar dessa forma, de você conseguir quebrar um problema grandioso, algo gigantesco, em várias outras pequenas partes e resolver essas pequenas partes. Da mesma forma isso acontece em relação ao tudo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Só que o cérebro humano raciocina muito melhor com pequenas coisas resolvidas. Ou seja, o que eu estou querendo falar com isso? Eu quero falar que a física não é separada da filosofia, da química.
elas têm ligações, elas têm coisas que estão intrinsecadas uma com a outra. Mesmo que você estude elas separadamente, uma hora ou outra, você vai ter que ligá-las de alguma forma. E principalmente, uma ligação que eu vou fazer bastante entre elas, vai ter ligação de física com a química, uma hora ou outra, por exemplo, a parte de eletricidade. Mas a ligação principal, que como você vai ser a mais forte entre elas, que eu vou falar toda hora, é física e filosofia. Porque assim, eu quero mostrar a física de uma maneira de como é que os filósofos chegaram às ideias. De como é que, por exemplo, o Newton, se chamando de um filósofo natural, ele nem se chama de físico, mas filósofo natural. Como é que ele chegou àquela ideia? De como é que ele chegou que, na verdade, força indica uma variação de velocidade, por exemplo. De como é que o corpo tende a manter aquele estado de movimento. Várias ideias, como elas chegaram naquele patamar. Por que eu quero fazer isso? Não é para encher sua paciência, sabe? É pro quê também? É porque é simples. Se você entende como é que a galera chegou naquela forma e consegue entender tipo, por que ele pensou daquela maneira, como é que ele chegou àquilo, para que aquilo serve, saber os porquês, os motivos, fica muito mais fácil. Não só de você apreciar e entender toda a beleza da coisa, mas também que se você quiser utilizar aquilo, por exemplo, em conhecimento vestibular. Constantemente vestibular você vai ter que precisar entender como é que os princípios da coisa. As perguntas muitas vezes vestibulares, por exemplo, são perguntas conceituais. Você entendendo o motivo daquela coisa, você consegue destrinchar aquela pergunta muito facilmente. Isso é uma aplicação mais prática do conhecimento. Mas ainda assim, se você quiser entender a física e a matemática, você tem que saber os conceitos por trás da coisa, como é que aquela coisa chegou, como é que se prova aquilo, por que aquilo dele faz sentido. Além de ser algo muito bonito, claro, é útil, pode ser útil para você, entende? Eu peguei essas 6 perguntas para conseguir me organizar melhor. A segunda pergunta, como é que eu vou fazer isso? Eu digo em que sentido? Eu digo no sentido da minha didática. Eu meio que já antecipei a pergunta, né? Eu digo no sentido, eu quero fazer isso da seguinte maneira, que eu acabei de falar. Que eu pretendo dar essas aulas mostrando como é que as coisas acontecem. De como é que aquela ideia se concebe, como é que a ideia chega naquele momento, entende? De como é que as coisas acontecem, entende? De como é que se chega àquela ideia. Ou seja, eu pretendo não só simplesmente jogar uma equação e partir para exercícios. Eu pretendo mostrar como é que a ideia consegue se estruturar, como é que ela chegou naquele patamar. Porque assim, você vai entender muito mais, você vai entender a coisa realmente como é que ela é. Como é que ela funciona daquela forma perfeita, como é que ela se estruturou daquela maneira. Entende? O que eu posso oferecer? É o seguinte, como eu acabei de falar, eu me formei no passado. E, claro, obviamente, eu não tenho conhecimento de um professor, obviamente não tenho isso, eu tenho só 18 anos, tá ligado? Não vou ter esse conhecimento. Porém, o que eu posso agregar nessas aulas é o seguinte, como eu me formei no passado, as perguntas, os erros, acertos, dúvidas que eu perguntava a professores, etc., estão muito na minha mente. Eu lembro de vários erros que eu cometia. E eu acho que explicando esses erros, mostrando o que eu errava, e o porquê que eu cometi esses erros, porque eu achava que tudo deu certo, etc., eu acho que isso pode ajudar alguém, eu acho que isso pode realmente agregar alguém a talvez não cometer esses erros. E acho que é isso, acho que é uma boa forma de evitar que as pessoas errem dessa maneira. E é claro, eu já vou adiantar aqui, eu não pretendo somente chegar aqui, ligar a câmera, pegar esse microfone assim estiloso e sair já escrevendo o quadro, etc. Eu pretendo sempre, sabe, como não sou um professor, eu quero me tornar um no futuro, mas eu não sou agora, eu pretendo, claro, sempre ler antes, que eu sempre quero ter um embasamento bom pra não acabar falando besteira pra ninguém. Ainda mais que a gente não está falando de algo como, por exemplo, a filosofia, algo que pode ser meio subjetivo, você não tem uma resposta exata, você tem várias respostas para a minha pergunta. A física é muito objetiva, por causa de Newton, não é por causa de Newton, mas foi ele que revolucionou isso, que mostrou que a física pode ser determinista. Ela tem um caminho, você tem esse caminho a seguir, você tem que entender como é que ele funciona. E eu pretendo sempre ter um embasamento. Eu sempre pretendo, antes de vir aqui dar aula, eu pretendo ler antes, sabe? Mostrar que eu posso agregar em algo com embasamento. Tendo um embasamento de livros bons, que eu peguei de professores que me recomendaram, de autores bons, fiz questões boas, etc. Sempre tentando ter um bom embasamento para não acabar cometendo nenhum erro
e também para ver se eu posso agregar em algo o conhecimento. E eu acho que é isso. Essa aqui eu acho que vai ser provavelmente os vídeos mais curtos, porque, bem, eu só queria introduzir o canal, começar o canal. E eu acho que é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E eu espero bastante que eu consiga ajudar alguém, nem que seja um pouquinho, nem que seja, sei lá, mudar a visão da pessoa sobre como é que funciona o vetor, sabe? A coisa mais básica possível. Se eu fizer uma mudançazinha pequenininha na vida de alguém, isso pode virar um grande efeito dominó. E essa pequena mudança começar a fazer a pessoa querer gostar mais da matéria, aprender mais, etc. E é isso que eu quero, sabe? Eu tô aqui dando essa aula porque eu gosto muito, eu gosto bastante da aula. Eu acho que, tanto eu quero seguir o professor, que eu acho que é gratificante dar aula, sabe? Mostrar pra pessoa como é que a coisa funciona, talvez conseguir agregar algo a ela. E é isso. Muito obrigado, rapaziada.